Susan, bom dia para você. Bom dia a você, Marta. Bom dia quem está ligadinho com a gente ao vivo. Mais uma rodada super movimentada no Campeonato Brasileiro. Muitos gols, né? Muitos gols. Tivemos os outros 4 jogos da terceira rodada e a gente vai trazer todos os resultados agora no esporte. Vamos lá? Maravilha, bora! Ontem nós tivemos os 4 jogos da terceira rodada do Brasileiro. A gente acompanha os melhores lances agora. Os mais de 30 mil torcedores que foram ao Maracanã acompanharam um clássico carioca diferente, com poucos gols. O Fluminense venceu o Botafogo pelo placar mínimo. Após a defesa do goleiro Neto aos 9 minutos do segundo tempo, Lúcio Acosta aproveitou o rebote e marcou um golaço de cabeça para os donos da casa. Final, Fluminense 1, Botafogo 0. Na Neoquímica Arena, os 2 gols da partida vieram no segundo tempo. Gabriel Paulista abriu o placar após o cruzamento de Garro, logo nos minutos iniciais. O Bragantino teve a chance do empate aos 13 minutos, mas Hugo Souza defendeu o pênalti de Isidro Pita. Matheus Bidu foi quem fechou o placar para o Timão. Corinthians 2, Bragantino 0. Após vencer o Internacional em Porto Alegre, o Palmeiras assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro. Após cobrança de escanteio de Andréas Pereira, Gomes marcou de cabeça o primeiro do time visitante. Ainda na primeira etapa, Ronaldo empatou para o Inter. No segundo tempo, Vitor Roque, em jogada individual, ampliou para o Porco. Para decretar o placar, Andréas Pereira aproveitou o erro de saída do Colorado e fechou a partida. Internacional 1, Palmeiras 3. Apenas 5 minutos após o início do jogo, o árbitro marcou o pênalti para o Atlético Paranaense na partida contra o Santos. Julimar fez a cobrança e marcou o primeiro. Aos 16 minutos, Tassiano finalizou na entrada da área e igualou para o Peixe. O goleiro do Santos ainda fez 2 grandes defesas, antes de Viveiros, aos 45 minutos da segunda etapa, marcar o segundo para o Furacão. Final, Atlético Paranaense 2, Santos 1. Tá aí, jogos válidos pela terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2026, a Elite Série A. E amanhã começam os jogos de ida das semifinais do Campeonato Catarinense. O Brusque recebe a Chapecoense às 4h30 da tarde. E as equipes já se preparam para esse confronto bastante importante. A Maria Macedo traz as informações do Brusque. Oi, Maria! Oi, Susan, bom dia para você, para todos que nos acompanham. O Brusque ele está finalizando já essa preparação. Hoje já é o último dia para o jogo de amanhã contra a Chapecoense às 4h30 da tarde em casa, na Arena Simon. Então vai poder contar com o apoio também do torcedor. Mas a semana ela foi além de preparação, também de recuperação dos atletas. Eu conversei com o técnico Igor Magalhães e por conta da partida, um jogo decisivo no sábado contra o Concórdia, o início da semana precisou também ser aí de recuperação desses atletas que tiveram que se esforçar e muito no jogo contra o Concórdia para conseguir essa classificação e agora joga contra a Chapecoense. Outro ponto também que teve que ser ajustado ao longo dessa semana foi a questão da efetividade das finalizações, também foi muito trabalhado, foi um ponto que foi um erro assim do Brusque no jogo contra o Concórdia pelas quartas. Então teve todo esse ajuste no planejamento, uma preparação muito intensa aqui no CT Ninho do Marreco para esse jogo de amanhã. Agora eu quero saber de você, Florão, como é que foi a preparação também da Chape? Oi, Maria, bom dia para você, bom dia ao pessoal ligado com a gente aqui no SC no Ar. Na Chapecoense não teve preparação, pelo menos não ainda. A Chape tentou até o último momento adiar o jogo contra o Brusque de amanhã para o domingo, muito por conta do desgaste físico acentuado que a equipe vem tendo nesse início de temporada. Jogou na quarta-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro contra o Coritiba na Arena Condá, um empate em 3-3, mais um jogo muito intenso. E já ontem, de meio-dia, estava programada a viagem de ônibus para o Vale do Estado, foi para Brusque de ônibus, aguardou um pouco mais, saiu de Chapecó passado da 1h da tarde, chegou em Brusque já durante a noite, então teve toda essa viagem de ônibus para acentuar ainda mais esse desgaste. Por isso que a Chapecoense tentava uma troca do horário do jogo para o domingo. Então não teve uma preparação muito
grande aí, né? Vai ter apenas um treinamento hoje em Brusque e por isso que a Chapecoense está tentando dosar, vai fazer um time alternativo para esse duelo decisivo do Campeonato Catarinense. Suzan, volto contigo aí no estúdio. Obrigada, Floran, pelas informações. Primeiro jogo bastante importante para a Chapecoense, tentou um adiamento, mas então temos a confirmação que o primeiro jogo de ida das semifinais é amanhã, no sábado. Floran, até segunda-feira com as próximas informações da Chapecoense. E domingo temos a outra semifinal do Campeonato Catarinense 2026. Camboriú e Barra se enfrentam no Scarpelli. O Cacá Oliveira chega mais com todas as informações desses jogos. Oi, Cacá. Oi, Susan. Olá para você que está ligado no SC no Ar. Quem diria, hein? Semifinal clássico do litoral, Camboriú e Barra. Os dois chegam com méritos nessa semifinal. O Camboriú nem conseguir jogar em casa está fazendo, né? Levou toda a estrutura do futebol para Imbituba, onde está o CT, e manda os jogos no estádio Orlando Scarpelli. Conseguiu classificar diante do Avaí na ressacada nos pênaltis. E o time segue se preparando, treinando muito, e o técnico Laércio não tem desfalques para esse primeiro jogo da semifinal. Ele pode repetir o time que passou pelo Avaí nas quartas. Já o Barra, que demorou para engrenar no Campeonato Catarinense, fruto da ausência do volante Natan, o ídolo do Barra segue se recuperando de uma lombalgia e isso dificultou as coisas nas primeiras rodadas. Mas o Barra engrenou, conseguiu vitórias importantes e classificou diante do Santa Catarina, conseguindo um feito que ninguém tinha conseguido, hein? Vencer o Santa Catarina em Rio do Sul, quebrando uma invencibilidade de mais de 30 jogos do mandante Santa. Pois é, para esse domingo o Barra também não tem desfalques, além do Natan, mas que não jogou ainda na temporada, e o técnico Eduardo Souza volta a comandar o time após cumprir suspensão. O Pescador também treinou forte durante a semana, treinando pela manhã no CT do Barra, focado nesse confronto. Essa vai ser a terceira semifinal de Campeonato Catarinense do Barra em 5 temporadas desde que o Barra é primeira divisão. Já a Cambura chegou pela segunda vez, vice-campeão em 2022 e agora está na semifinal querendo o título inédito. Camboriú e Barra, domingo de carnaval às 5 da tarde, aí no Scarpelli, em Florianópolis. Volto com você, Suzan. Obrigada, Cacá. Semifinais do Catarinense, jogos de ida, Camboriú e Barra, Chapecoense e Brusque. Nossa equipe de esporte ligadinho em todos os detalhes e vai trazer com certeza na segunda-feira os resultados dessas partidas. E ontem a bola rolou pela primeiro jogo da Taça Sesc 70 anos. O jogo foi entre Concórdia e Criciúma. A partida terminou empatada em 2-2. O Tigre marcou com Gui Lobo. O Galo do Oeste empatou com Luiz Felipe. Já o segundo gol do Concórdia foi de Paulo Mateus. No final da partida, Nicolas deixou tudo igual. As duas equipes voltam a se enfrentar no domingo, dia 22. E amanhã, às 6 horas da tarde, Santa Catarina e Avaí se enfrentam em Rio do Sul, também pelo jogo de ida da Taça Sesc 70 anos. Os detalhes dessa partida, a preparação do Avaí e também do Santa Catarina, vocês conferem amanhã no Clube da Bola. E ainda falando de campeonato catarinense, hoje nós temos 2 jogos importantes pelo quadrangular do rebaixamento. A gente traz agora as artes, com os jogos, as informações sobre esses jogos. Pelo quadrangular do rebaixamento, temos Marcílio Dias e Figueirense às 7h30 da noite no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Lembrando que na tabela está tudo igual após o empate entre Marcílio Dias, na última partida do Marcílio Dias. Então é um jogo bastante importante tanto para Figueirense quanto Marcílio Dias. Teremos surpresas aí na segunda-feira. O próximo jogo também pelo quadrangular do rebaixamento, que será hoje, Jack joga na Arena Joinville às 9 horas da noite contra o Carlos Renault. Claro que todos os detalhes amanhã no Clube da Bola e segunda-feira também no Esporte. Marta, esses são os destaques de hoje do esporte. Tivemos uma rodada bastante movimentada ontem no Brasileirão e o fim de semana promete ser de grandes emoções para o catarinense também.